Você talvez chegou em opções por causa dessas opções que dão 10 mil por cento, 20 mil por cento. Vou te dar um exemplo aqui na minha tela. Igual essas aqui. Essas foram as monitoradas até 2019, 62 mil por cento, uma opção de Banco do Brasil, 54 mil por cento, que é você colocar R$1.000 e tirar 500 mil reais, tá? É essa a loucura. Talvez você chegou em opções por causa disso. E hoje a gente vai tratar das opções explosivas, como elas funcionam, o que é essa questão do gama, que é uma grega das opções, o que é esse assunto tão diferentão, de uma forma mais simples aí para você saber escolher, se você quiser, comprar aquela opçãozinha que tem a chance de multiplicar 100 vezes o seu dinheiro. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal, deixar um gostei e escrever aqui nos comentários qualquer coisa. Escreve aí opção explosiva, fala, sei lá, escreve isso, opções explosivas. Agora vem aqui, opções explosivas entendendo o gama e o delta, tá? O que é o gama, pessoal? Vamos lá, o que é esses nomes diferentes? Só para você entender, eu vou tentar resumir, talvez em uma frase. Opções é um negócio que depende da ação. Uma galera tentou calcular qual que é o preço justo das opções. Teve uma galera que conseguiu chegar perto disso e ganhou um prêmio Nobel, tá? E criou-se um negócio chamado modelo Black-Scholes, que é um modelo matemático para se calcular as opções. Nesse modelo, eles pegaram as coisas que influenciavam a fazer a opção subir e cair, basicamente isso. O que influencia a opção? E deram nomes gregos. Delta é basicamente o número lá de quanto que a própria ação faz a opção subir. Então, se a opção sobe 1, quanto que sobe no preço da opção? Delta é isso. Eles perceberam que quando a ação subia e a opção subia também, em alguns momentos ela subia muito rápido, em alguns momentos elas subiam devagar. Por exemplo, a ação continuava subindo, no começo ela sobe rápido, valoriza super a opção, depois ela vai valorizando em percentual um pouquinho. Existe essa dinâmica que é uma espécie de quão explosiva a coisa é. Aí deram o nome de gama, tá? Então por isso que a gente vai falar hoje sobre o gama e o delta, que é a forma da gente medir o quão explosiva essas opções são. E o que é ser explosivo? É você colocar um dinheiro, esse dinheiro vira 10 dinheiros, entendeu? É quanto que o trem multiplica. Então, vamos seguir aqui a nossa aulinha. O que são as opções explosivas? São contratos especiais, né? São aquelas opçõezinhas, opção é um contrato, tá? Caso você não saiba, é aquela opçãozinha que tem um potencial, ela, se acontecer quase qualquer coisa, ela multiplica demais, de forma expressiva. Então aqui hoje, eu um pouquinho antes de entrar para gravar para vocês, comprei umas opçãozinha aqui de Gafisa e ela tá aqui subindo 33% em coisa de 20 minutos. Então, assim, esse é um exemplo de aceleração e não aconteceu nada. Eu entrei em Gafisa e a Gafisa já tinha subido, tá? Então ela não subiu esses 20% aqui durante a minha entrada. Na verdade, ela caiu, tá? Eu entrei, estava 35% e agora ela caiu para 28%, mas a minha opção valorizou. Isso mostra o quão delicado, quão sensível uma opção dessas. Aqui a gente quer falar dessas opções, que elas facilmente aumentam de preço, enquanto outras pode subir a ação e ela não sobe de preço, tá? Então existe diferença no ritmo que as opções valorizam, tá? Característica principal dessas opções explosivas. Normalmente elas são opções de curto prazo e fora do dinheiro. Então, você tem que saber o que é fora do dinheiro. Você sabe o que é fora do dinheiro? Não sabe? Então vamos lá, vamos olhar a grade aqui. Isso aqui são as opções, ó. Começa no 0,15. Espero que você esteja acostumado com o Profit. Se não tiver, eu vou usar o gráfico aqui. Então, vamos usar o gráfico. Esse é Petrobras. O preço atual é R$ 37,00, tá vendo? O que é uma opção fora do dinheiro? É uma opção acima do preço da ação. No caso da call, tá? A gente está falando de calls. Então, as calls fora do dinheiro são as calls em cima do preço da ação. E as calls dentro do dinheiro tá abaixo. Basicamente é isso. Então, uma call dentro do dinheiro, ela estaria aqui, ela dava direito para o cara no final, no vencimento, para comprar aqui Petrobras. Se tiver aqui no 35, ele dá o direito de você comprar 35. Então, ela tá dando uma vantagem.Essa opção que tá dando vantagem, normalmente é dentro do dinheiro. Fora do dinheiro, é especulação pura, porque ninguém quer comprar Petrobras a 39 se hoje está 37,50. Então, por isso a gente chama as opções com preço acima do preço de hoje de opções fora do dinheiro. Então, quais são as opções que têm a característica de serem explosivas? Primeiro ponto, são opções curtinhas, que estão perto de vencer. Sempre o próximo vencimento, semana que vem, 3 dias de hoje, 2 semanas de hoje, sempre são as mais curtas. E são opções fora do dinheiro, que está na linha da especulação, porque ela não dá uma vantagem real, a menos que algo mude. Então essa incerteza se ela vai dar uma vantagem ou não, cria-se uma expectativa. Essa coisa que quando fica abstrato, aí fica bom.
Entendeu? As opções mais explosivas, de maneira resumida, a gente vai passar por questões mais técnicas, mas as opções mais explosivas são aquelas com a maior incerteza se elas vão ir para dentro do dinheiro e gerar uma vantagem ou não. As que estão muito fora, se estiver muito fora do dinheiro, as pessoas têm certeza que aquilo não vai servir para nada. Então elas quase não mexem de preço. As dentro do dinheiro, as pessoas sabem que ela vai dar uma vantagem. Então o preço mexe, mas geralmente é relativo a quanta vantagem ela dá de forma concreta. Agora essas que estão perto de ficar dentro, mas não estão, são as que mais variam de preço porque existe uma incerteza. Facilmente ela pode dar uma vantagem concreta e isso ela deveria fazer ela valorizar muito. Então essas são as opções mais explosivas, tá? Perfil de risco-retorno. Se você for comprar essas opções, elas podem ir para zero, tá? Então você tem que já saber disso. São as opções arriscadas de curto prazo que mais elas têm dificuldade de darem certo. Se você comprar, ela pode ir a zero com uma facilidade muito grande, tá? Então assim, quando ela dá certo, ela dá um retorno muito alto, ela explode, só que ela tem uma chance grande de não dar certo. Então a própria incerteza é um dos fatores que gera esse grande poder de explosão, tá? Mas você precisa saber que se você colocar R$100 numa opção dessa, o normal é várias vezes dar errado. E quando dá certo, às vezes paga a conta e ainda te dá lucro. Então a ideia é essa. Introdução ao delta, né? Eu já te expliquei o que é o delta, né? Que basicamente é um jeito da gente medir quanto que a ação muda o preço da opção. Então, se a gente for falar em termos mais sérios aqui, né? Mede a sensibilidade do preço da opção em relação ao ativo subjacente. O ativo subjacente é a ação, tá? A gente não fala ação porque opções têm opção de tudo, tá? Existe opção de ouro, existe opção de juro, existe opção de commodity. Inclusive aqui no escritório a gente fez uma trava de alta em commodity esses dias. Mas vamos voltar aqui. Interpretação. Representa, de uma certa forma, tá? A gente pode interpretar como uma probabilidade aproximada da opção terminada do dinheiro. Então, em outras palavras, é uma chance dessa opção ser útil ou não. Se está em 50%, significa que tem 50% de chance dessa opção ela dar uma vantagem para você que está comprando ou em 50% não. Se tiver 20%, existe 20% de chance de te dar alguma vantagem e 80% de chance de não te dar vantagem, tá? É mais ou menos isso. A variação é geralmente medido de 0 a 1, tá? Para call e put, o delta é sempre negativo, então é de -1 a 0. Ponto médio, normalmente as opções na linha do dinheiro, que são as opções que com strike perto do preço da ação, elas têm aqui um delta de meio. Esse é o normal, tá? Esse é o padrão das opções mais padrões que você for ver no mercado. Para 1 mês de vencimento, 2 meses de vencimento, com uma vol normal. Vol, se você não souber, deixa para lá, a gente não vai usar vol nesse vídeo aqui, eu acho. Poder do Gama, vamos lá. O Gama já tem a ver com a explosão, né? Porque, como eu disse, a ação, ela vai mudando o preço da opção. Só que conforme ela mexe, ela vai mudando de um jeito diferente. Então o delta muda, e o delta muda conforme o gama. Ficou bem complicado isso, né? Mas basicamente o gama é o jeito que a gente mede, essa opção vai multiplicar muito. É o efeito explosivo, potencializa ganhos em movimentos favoráveis do ativo. Então, se a ação subir, você tem um gama alto, essa opção sua que tem um gama alto, ela vai valorizar muito de uma vez só. Uma call, no caso. Taxa de mudança, mede a velocidade de alteração do delta. Essa é uma explicação que geralmente as pessoas embananam, mas deixa só a parte da explosão que já serve para você. Maior impacto em opções perto do dinheiro, ATM e perto do vencimento, tá? Então, olha, ele fez um gráfico bonito com gama aqui. Então existe a questão, uma relação entre o gama e o delta, tá? Um gama alto provoca uma rápida mudança do delta. E o delta mudando significa que a opção está valorizando muito, que você está ganhando muito dinheiro, tá? Então é essa dinâmica. Nossa, eu já vou te mostrar na prática como você seleciona essas opções, tá? Um exemplo prático, um delta de 0,5 e um gama de 0,1, quando a ação valoriza R$1, o prêmio dessa opção normalmente vai valorizar 60 centavos. Então é uma forma da gente medir o quanto vai valorizar a coisa, tá? Como a gente vai escolher a opção pelo delta? Se a gente for falar, pô, eu quero a opção mais agressiva, mais que multiplica, uma opção curta, essas opções mais explosivas. A faixa ideal do delta vai ser entre 0,2 e 0,4, que favorecem melhor potencial explosivo. Então essas opções com delta 0,2 e 0,4 são as que mais explodem, tá? Então a gente vai olhar aqui no Profit, vamos terminar de ler, a gente já vai para o Profit. Equilíbrio, balanceia a probabilidade de exercício com potencial de alavancagem. Então é o meio do caminho ali, onde as opções não estão tão baratas e demoram a mexer, mas também não tem muita certeza. Então essas opções, de maneira muito rápida, ela vai bater 100% de lucro. Então isso é interessante. E todo 100% de lucro, você tem que lembrar que deu 100% de lucro, você pode vender uma parte
para tirar o que você colocou e deixar só o que você já ganhou no mercado. Existe sempre essa dinâmica. Prazo. Considere o tempo até o vencimento para maximizar oportunidades. Então, explosão tem a ver com curto prazo também. Curto prazo, delta de 0,2 a 0,4. Vamos olhar agora o profit aqui. Estou em Gafisa, que eu montei a operaçãozinha, acho que eu mostrei para vocês, se eu não mostrei, eu estou gravando 2 vídeos, mas aqui tem essas operaçõezinhas, eu escolhi exatamente nesses parâmetros. Agora, vamos ver qual é o delta, como que faz para ver o delta, tá? Você vai aqui em opções, estratégia opções, vai abrir isso aqui, você escolhe a sua ação. Vamos escolher Petrobras aqui, porque eu sempre dou Petrobras de exemplo e ninguém vai falar que eu estou recomendando mico aqui para ninguém, tá? Mas vamos lá. Peguei Petrobras. Vamos supor que eu acredito muito que Petrobras vai explodir até semana que vem. Eu poderia vir aqui e escolher essa opção que vence dia 4. Quais são as opções que têm maior potencial de explosão, usando os critérios que eu te passei? Eu venho aqui em Layout, ó. Tem Delta, ó, contrato aberto e Delta. No menu aqui tem vários lugares onde você pode selecionar Delta. Eu vou escolher o primeiro aqui, ó, Delta. Você vê que o Delta vai diminuindo, ó, Delta 1, 096, 087. Então aqui, quais seriam as opções mais adequadas para o que a gente está falando dessa questão da explosão? Vai ser essas opções aqui, ó, 0,35 principalmente, talvez essa aqui do 0,19, que fica aqui perto do 0,20, entre 0,20 e 0,40, né? O mais perto, mais certo dentro do parâmetro seria essa 0,35 aqui. Dá para você mudar e colocar gama também, né? Uma forma de enxergar. Ó, tem a outra aqui que é delta, gama, só que fica tudo muito pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ó, essa aqui é o gama, que eu dei uma aumentada. Olha como o gama ele aumenta nessas opções mais perto do dinheiro. Vai ficar maior aqui na linha, seria essa daqui. Mas aqui já começa a diminuir. Então a gente tem que pensar no futuro, né? Se o negócio valoriza, o gama disso aqui já vai para 0,30, 0,20, ele vai começar a seguir para cima, né? Esses valores. Então normalmente a gente vai pegar esses gamas aqui, que logo já chega nesse gama máximo de 0,38, mais ou menos. E daí, depois quando começa a reduzir esse gama, já dá para a gente vender essa opção. Então é uma forma de abordar essas opções curtas que a gente compra, tá? Então são arriscadas, boa parte das vezes dá errado, mas quando dá certo, a multiplicação dessas opções são grandes. Eu vou voltar em Gafisa porque é um exemplo de que hoje valorizou muito, mas todos os dias a gente tem opções que valorizam muito, tá? Não precisa ser tão exagerado como Gafisa, mas vamos ver aqui a variação. Ó, último e variação. Olha essas opções aqui que eu tô te mostrando. Ó, valorizou 300%, 280%, 600%, 500%, 450% em um único dia. A pessoa comprou no começo do dia, ou ela comprou ontem, né? Mas a valorização foi hoje. Só hoje valorizou tudo isso. E se você compra, ainda tem uma semana para dar certo, né? No caso, essa aqui tem 15 dias úteis. Então é um tempo ainda razoável. Se continuar essa loucura que tá, eu não sei o que está acontecendo, tá? Eu já participei de discussões aqui na Gafisa no passado, não participo mais, eu só vi isso subindo e comprei essa call. Se subir, a gente consegue ter lucro, e aí eu vendo, e é isso. Mas a ideia é essa. Essas opções normalmente são as mais explosivas, que valorizam mais em menos tempo, 1, 2 dias ali, a coisa já está com uma valorização muito bacana. E geralmente são essas que eu te passei, um delta entre 0,2 aí, 0,4, na hora de você escolher. Você sempre pode escolher opções via delta, tá? Você só coloca aqui o delta, e vai olhando aqui o delta da opção. O efeito do tempo nas opções explosivas, tá? Então você tem que entender o seguinte, as opções mais explosivas elas são de curto prazo, são as opções próximas ao vencimento, tem gama mais elevado, o teto é acelerado, então se não tiver uma grande alta, se o mercado não for a seu favor, essa opção ela pode murchar rápido, tá? Essa opção ela vai beirar o zero. Se essa opção, se o mercado não for para o seu lado, essa opção ela vai perder valor de tempo muito rápido. Tá? Então, pô, tem uma semana, o mercado ficou parado 3, 4 dias, essa opção que você pagou 20 centavos vai para 3 centavos muito facilmente, tá? Então isso é uma coisa para você entender, que você precisa do movimento, você precisa de velocidade, movimento rápido é o que mais valoriza essas opções, movimento rápido de 1, 2, 3 dias, e aí você já vai vendendo partes, tá? Batendo 100, 200, 300%, você vende pedaços da operação, por exemplo, comprou 10 mil opções, subiu 200%. Você pode vender lá 1/3 da sua posição, você já não corre risco de ter prejuízo mais. Acho que é essa a conta, hein? Eu não fiz a conta direito de cabeça, mas enfim, você pode ir vendendo pedaços da operação para evitar tirar o risco de você ter prejuízo. Depois você vai colocando lucro no bolso de forma picada. Então, até o momento que você acha que não vai subir mais, achou que vai parar de subir, aí você liquida toda a sua posição, ou chegou num delta mais alto, um delta 50, 55, você já zera a sua posição. E se acha que vai continuar subindo, você pode comprar outra ali, o mesmo parâmetro que a gente viu, 0,20 até 0,40.
Estratégias com opções explosivas. Basicamente, a ideia dessas operações é com pouco dinheiro, você vai aportando de maneira bem controlada e diversifica. Eu acho parâmetros técnicos muito importantes, ações em tendência de alta, ações com volume muito distorcido, pessoas comprando de maneira muito agressiva a própria ação. Eu acho que são os melhores sinais para compra nesse tipo de parâmetro. Dá para fazer trava se você tiver alguma ação muito específica, numa Petro, numa Vale, coisas com muita liquidez. Além de comprar, você pode vender outra opção. Qual é a vantagem disso? O seu lucro chega mais rápido, só que ele está limitado a um certo valor, é o valor aí da sua opção vendida, então vale a pena, dependendo ou não, a questão da trava para essas opções é algo delicado, mas em alguns momentos faz muito sentido, porque às vezes na trava com 3% de alta, você já está com 100% de lucro, tá? A trava traz essas vantagens. Então ela vai ser uma coisa, vai travar um pouco esses ganhos extremamente explosivos, mas com pequenos movimentos você já ganha. E gestão de risco. É importante você colocar pouco dinheiro nessas opções porque elas têm um risco muito grande. Conforme você vai ganhando, você vai fazendo a sua poupança de ganhos. E aí você vai tendo uma liberdade de aumentar a sua posição de forma gradativa. Então o ideal é no começo começar com pequenas posições até elas começarem a se pagar e começar a dar um lucro maior. Começou com 100, 200, 300 reais. Quando você ganhou uma bolada, tá lá com 5, 10 mil, você vai colocando 500 reais, por exemplo. Aí você ganha outra bolada, aí você vai trabalhar, vai sempre crescendo e vai colocando daí para frente valores maiores, tá? Riscos e cuidados, essas operações dão perda total, tá? Se o mercado não for a seu favor, o dinheiro que você investiu vai a zero. O que é legal? Você entrou na operação, já coloca programado uma saída. Comprou por 10 centavos, já põe para vender ali uma parte da posição com 25 centavos, por exemplo. E aí, na hora que chega nesse preço, você já embolsou seu lucro, tá? Eu sempre faço isso, saio parciais, tá? Eu não acho legal sair tudo de uma vez, a menos que eu não acredite mais na posição, ou então chegou num delta que ela não valoriza tanto mais. Monitoramento, você precisa ficar de cima, capital de risco é só o dinheiro pequeno ali, principalmente no começo. Nossa conclusão aqui, potencial e responsabilidade. Você tem que entender que isso é algo de risco alto e potencial de retorno alto. Então tem que usar com responsabilidade. Isso aqui, às vezes, se dá certo, resolve a vida das pessoas, tá? Eu tenho situações dentro do escritório que as pessoas tiveram performances fantásticas em alguns ativos que a gente operou. Ambipar, por exemplo, o pessoal ganhou muito dinheiro. Teve questão de Onco, que o pessoal ganhou bastante dinheiro. Eu entrei tarde em Onco eu não ganhei, mas o pessoal aqui do escritório ganhou. Como eu falo, o pessoal tem tempo de tela, acabam entrando até mais cedo. Então, e sempre usando essa mesma lógica que eu te passei hoje. Então é uma lógica que faz muito sentido e dá um retorno muito grande quando dá certo, tá? Você precisa entender bastante dessa... É legal você ter esse domínio das opções, testar, entender gama, entender delta, entender como as opções funcionam. Disciplina emocional, isso aqui vai mexendo no seu emocional. Quando der errado, você vai ficar frustrado, vai sentir dor. Quando der certo, você vai ficar eufórico, tá? É muito normal as pessoas ficarem eufóricas e não saber o que fazer quando dá certo. E uma dica final é você zerar e não deixar isso aqui para vencimento. Se você comprou uma quantidade muito grande de calls, eu acho legal você zerar antes e não deixar ir para vencimento. Algumas situações onde a pessoa está com uma conta muito vazia, ela pode sofrer o contrary exercise. A bolsa pode simplesmente não aceitar ela ir para exercício, tá? Então, se sua conta não comportar, se sua posição de calls, você começou a dar certo, começou a ficar grande, só que aí você está usando tudo meio que de uma vez, então cuidado com isso, tá? Você tem que ter na sua conta aí pelo menos 3% do notional que você está operando. Se você não sabe o que é notional, deixa para lá. Vai aprender mais opções, inclusive dia 15 de abril a gente vai abrir as inscrições para o curso Estratégia RCO. É um curso que vai do completo zero ao avançado, é um curso vitalício, sempre que a gente atualiza, você tem as atualizações. Eu tenho gente que está com a gente desde 2020, está sempre lá no curso, está sempre na nossa comunidade. Melhor comunidade de opções, tem mais de 8 mil pessoas. Você tem acesso às minhas operações pessoais. A gente tem tanto aulas gravadas como aulas ao vivo comigo. Tem a prioridade na assessoria, tem uma série de benefícios. E tem 80% de desconto na plataforma tecnológica que a gente criou, RCO+. Então é isso. Para você participar do curso, o link está aqui na descrição. Com ele você vai para a live do dia 15 e nesse dia a gente faz um desconto especial para quem está ao vivo com a gente. Isso é importante. Então se você prestigiar a gente na nossa live do dia 15, você paga mais barato no curso. Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, deixe um gostei. Se for novo, se inscreva no canal. Ative as notificações, porque senão você não percebe que a gente postou vídeo novo. Então é isso. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.